Economia no contexto certo. Oferecimento CDB 200 da Rico. Seu dinheiro pode render 2 vezes mais do que a poupança. Invista. Boa noite, Brasil e ouvintes da Jovem Pan. Bem-vindos a mais um Sexto. Resumo da semana econômica no contexto certo. E a semana foi mais curta para o investidor brasileiro. Foi feriado quarta-feira, mas nem por isso foi menos estressante. O mercado está muito volátil. Ontem, por exemplo, saiu a inflação ao consumidor lá nos Estados Unidos. Veio mais salgada do que o esperado. E as bolsas americanas mergulharam fundo, como era esperado, com medo da alta de juros que vai ser necessária para controlar a alta dos preços na América. Mas logo em seguida dispararam e fecharam em forte alta. A bolsa subiu de -2 para +3 lá fora. O Ibovespa viveu a mesma montanha-russa. Tá tudo meio muito louco. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, elevou o tom contra os árabes. Parece que que é briga com os caras. A Netflix lançou um plano de anúncios. Os argentinos que quebraram no meio dessa crise, né, terrível, lançaram o dólar Coldplay da banda, o dólar Qatar da Copa do Mundo, tadinhos. Estão enlouquecendo por lá. Parece brincadeira, mas é verdade. E a União Europeia diz que se o Putin usar arma nuclear lá na Ucrânia, vai exterminar o exército russo. Bom, pelo menos a crise na Inglaterra pode se acalmar. Semana que vem a gente já vai falar disso. E no meio dessa loucura, o Ibovespa B3 deu um mergulho final hoje, dá uma olhada, caiu a semana inteira, só quinta-feira que subiu um pouquinho, mas hoje deu um mergulho e tá terminando abaixo dos 112 mil pontos, com 5% de queda. Já o dólar também tá terminando aos 5,32, tá com uma alta de 2%, mais ou menos. Foi volátil essa semana, no começo da semana caiu, ontem e hoje subiu. Vamos lá para os pontos desse sextório de hoje. Primeiro ponto do sextório de hoje, o dólar Coldplay e o dólar Qatar na coitada da Argentina. O governo da Argentina, que vive uma das crises mais agudas do planeta Terra, anunciou a criação de mais 2 novas versões do câmbio para os argentinos. O dólar Coldplay, ó a cara aqui do Chris Martin, o vocalista da banda Coldplay, e o dólar Qatar, para evitar a saída do dólar do país, para evitar a saída de dinheiro. Bom, o primeiro, exatamente, né, o primeiro dólar por causa da banda. Né? Eles vão fazer 10 shows daqui a pouco no país. Você imagina um governo capaz de fazer um dólar por causa de uma banda de música? Esses caras são loucos. Bom, eles fizeram um acordo, né, com o setor cultural, que vai ter acesso a uma moeda estrangeira, ao dólar mais barato, né, uma forma de atrair e incentivar a vinda de artistas estrangeiros para a coitada da Argentina. Já o dólar Qatar também recebe esse nome por causa da Copa do Mundo, que aliás começa mês que vem em novembro. Vai Tourinho, vai Neymar, faz alguma coisa. Bom, vai ser uma cotação que vai ser aplicada para os turistas, né? Eles estão com medo dos caras irem para a Copa e gastarem muito dinheiro. Olha o que esse governo está fazendo. Então, argentinos que gastem mais do que $300 no exterior no período de 30 dias vão ter que pagar de imposto 50% para o governo. Você acredita? Na verdade, é 45% para ser exato. Então, dessa forma, o governo argentino está quebrado, pretende desestimular a saída de dinheiro do país nas viagens internacionais. Coitado dos hermanos. A economia, ela simplesmente acabou. Dá vontade de chorar. Saiu uma matéria em tudo quanto é jornal ontem, vocês podem ver na UOL, em tudo quanto é lugar, que os argentinos estão vivendo remexendo no lixo. É isso que eles estão fazendo lá, tá? Para viver, tem que remexer no lixo. A inflação tá mais do que 100%, os juros, a taxa de juros tá mais do que 75%. Vai com Deus, argentinos. Segundo ponto de hoje, imbróglio inglês. O Reino Unido, país considerado um dos mais estáveis do mundo, vive uma turbulência financeira daquelas que culminou hoje na demissão do ministro das Finanças dele, o Kwasi Kwarteng. Quase que ele ficou ministro, ele ficou só 6 semanas. Em meio a um caos no mercado financeiro e depois de muita confusão, ele foi demitido só 6 semanas depois de assumir o cargo, né? Durante essa semana, o Banco Central da Inglaterra, né, deu um chega pra lá nos investidores e nos fundos que estavam desesperados com a disparada dos juros lá na Inglaterra. O presidente Andrew Bailey, presidente do Banco Central, disse que eles tinham 3 dias para resolver o assunto porque ele ia parar a injeção de dinheiro hoje, na sexta-feira, que eles estavam injetando dinheiro na economia lá para tentar ajudar os grandes investidores, tentar ajudar, né? Tava uma bagunça lá. Bom, as bolsas azedaram no mundo inteiro quando ele falou isso, mas aí o Financial Times, né, o principal jornal britânico, disse que o plano de emergência poderia continuar, sem citar a fonte. Aí depois o ministro deles lá, o Kwasi Kwarteng, foi num programa de TV e disse que as turbulências
a partir de segunda-feira agora iam ser culpa do presidente do Banco Central, que ele tinha que resolver. É como se o Paulo Guedes estivesse batendo boca com o Roberto Campos Neto pela TV. Uma loucura, imagina se a gente não ia ficar desesperado. Bom, depois de tanta confusão, chamaram ele, mandaram ele voltar às pressas lá de Washington e demitiram, né? A primeira-ministra Liz Truss disse que vai abandonar as principais mudanças fiscais propostas pelo Quartem, que causaram tanto estresse no mercado financeiro. Terceiro ponto do sextor de hoje, inflação recorde nos Estados Unidos. Lá, os preços não deram trégua. A inflação ao consumidor bateu 8,2%, enquanto o núcleo da inflação, que exclui o preço de energia e alimentos, né, foi a 6,6%, um novo recorde dos últimos 40 anos. E agora, o mercado já vê altas fortes nos juros em dezembro e novembro, ou seja, mais duas altas de 0,75% por lá. E como sabemos, quando os juros sobem, as bolsas caem. Essa é uma das razões pela qual a bolsa deu um mergulho tão forte nessa sexta-feira. Quarto ponto, FMI rebaixa as projeções de todo mundo, menos a do Brasil. Vai, Torinho! As más notícias também vieram do FMI, o Fundo Monetário Internacional, que reviu para baixo as projeções para o crescimento mundial em 2023. Disseram que o mundo deve crescer 2,7% e não mais 2,9%, como se achava antes. Isso em 2023. O relatório que saiu essa semana disse, abre aspas, o pior ainda está por vir e muitas pessoas em 2023 vão entrar em recessão. Vão estar em recessão. Pessoas, não falo país não, tá? Bom, já pro Brasil, a ilha no mundo que pega fogo, além da deflação constante que já é sentida nos nossos bolsos, o FMI melhorou ainda mais a projeção de crescimento do PIB para esse ano, de 1,7% para 2,8%. Acordou, FMI? Muito bem, ouviram o Paulo Guedes, né? Vai, Torinho! Ouviram o Paulo Guedes, ligaram pro Campos Neto, eu vivo avisando, não deixa de falar com essa turma que eles têm dicas boas pra vocês. Quinto ponto do sextor de hoje, Joe Biden contra a Arábia Saudita. A temperatura subiu nos Estados Unidos. Eles pediram pros árabes, né, os sauditas, adiarem um mês o corte da produção de petróleo, que vai começar em novembro. Eles lembram que eles falaram que vão cortar 2 milhões da produção diária de barril? Bom, e que se os Estados Unidos falou que se eles não adiassem, eles iam entender que os sauditas estavam apoiando a Rússia. Os sauditas disseram que o Joe Biden, não, ele tá querendo evitar a alta do preço do petróleo, porque isso vai gerar inflação só porque ele tem eleições internas em novembro. Vamos ver como é que vai ficar essa batalha. Sexto ponto do sextor de hoje, Netflix. Depois da primeira queda de assinantes em 10 anos, a Netflix se uniu à Microsoft a fim de oferecer um novo plano de propagandas. De acordo com a Netflix, a média de anúncios exibidos vai ser de 4 a 5 minutos por hora, que vão ser inseridos antes e durante as séries e filmes. E para a semana que vem, a gente vai ter as falas dos diretores do Banco Central americano, que é muito importante agora porque a inflação queimou essa semana por lá. Vai ter o IBCBR, que é uma prévia do nosso PIB, e uma enxurrada de dados na China e balanços nos Estados Unidos na temporada do terceiro trimestre. Então, por exemplo, vai sair o de Tesla. Gente, é isso aí. Eu sou Pablo. Tenha um lindo fim de semana em família. Vai, Torinho! Vai, Torinho! Valeu! Economia no contexto certo. Sextou!